E nós já vamos começar a discussão aqui sobre essa seleção brasileira que no momento o Márcio vai trazer informação pra gente, está caindo para a 5ª posição nas eliminatórias. O Márcio vai trazer pra gente esse detalhe com a pontuação, com os times que estão à frente e na sequência Fábio Piperno e Daniel Lian vão comentar, analisar esse fato que chama a atenção. Muito boa noite, Márcio Reis. Neste momento, como é que está ficando a classificação do Brasil nas eliminatórias? Diga, Márcio Reis. Boa noite. Muito boa noite, Guilherme Silva. Todos estão acompanhando esse pós-jogo aqui da Jovem Pan. A situação do Brasil não é boa na tabela de classificação. Claro, é a 5ª rodada, tem muitas rodadas ainda para serem disputadas, mas agora o Brasil, ele tá na 5ª posição com 7 pontos. Ó, primeiro a Argentina com 12, que perdeu sua partida. Uruguai, segundo colocado com 10. Colômbia, com essa vitória, chega à 3ª posição com 9. Venezuela é a 4ª colocada com 8. Um ponto a mais que o 5º colocado do Brasil. Só que essa situação do Brasil pode piorar. Isso porque o jogo das 9h30 entre Paraguai e Chile ainda tá rolando. As duas equipes nesse momento têm 7 pontos e elas podem acabar ultrapassando o Brasil aí no saldo de gols. Então dá pro Brasil cair da 5ª para a 6ª posição e terminar essa primeira parte da 5ª rodada aqui das eliminatórias na 6ª posição. Então a situação do Brasil é muito ruim nesse momento, até porque na próxima rodada Argentina e Brasil se enfrentam. O jogo é aqui no Brasil, mas pelo futebol apresentado pela seleção brasileira, acho que não dá para colocar que o Brasil é favorito para esse duelo. Fábio Piperno, a informação do Márcio pra gente. O Brasil no momento é o 5º colocado, mas pode cair até pra 6ª posição. E é uma colocação assim que ninguém imaginava. Mesmo que esteja no começo das eliminatórias, apenas 5 jogos, ninguém imaginava que nessa altura do campeonato, repito, mesmo que no início, o Brasil estaria nessa colocação. Caiu agora 2 posições em relação ao começo da rodada. E aí, Piperno, este Brasil, essa seleção brasileira na 5ª colocação das eliminatórias. Muito boa noite, Piperno. Boa noite. E as coisas só não são piores porque o Equador começou com -3. Porque na bola, até aqui, o Equador fez 8 e o Brasil fez 7. Então o Brasil, nesse momento, seria o 6º colocado nas frágeis eliminatórias sul-americanas, né? Um torneio que reúne 10 seleções. Então, a gente, em algum momento, vai acabar sentindo saudade do trabalho do Tite. O Tite foi muito criticado, então o Brasil não passava esse tipo de sufoco. Aliás, nas últimas eliminatórias, salvo algum lapso de memória aqui, acho que o Brasil não perdeu nenhuma vez, né? Então, assim, o padrão da seleção brasileira caiu. A seleção brasileira hoje é uma porcaria. É bom que se diga. A seleção brasileira hoje, ela é ruim em todos os seus compartimentos. Ela é fraca na defesa, ela é desorganizada no meio e ela tem pouca inspiração na frente. A bem da verdade, para ser muito justo, hoje o Brasil até jogou bem no comecinho, quando teve o Vinícius Júnior em campo. Mas depois que o Vinícius saiu, a produção do ataque brasileiro desabou e o Brasil não tinha meio campo. O Brasil tinha um bando. Então o Brasil perdia a bola, todo mundo corria para pertinho da área. Essa era a transição defensiva do Brasil. Uma transição desorganizada, de time de várzea, de bando de rua, né? Então, por exemplo, você vai jogar a sua pelada de casados e solteiros, não sei em que time você está jogando agora, mas como é um time naturalmente desorganizado, senhor Guilherme, quando o time perde a bola, corre todo mundo pro campo de defesa, né? Joga todo mundo pertinho da área. Quando o time recupera a posse de bola, o bando vai lá e sai correndo para frente. É assim a seleção brasileira. Só que esse não pode ser o padrão da seleção brasileira. A sua provocação foi boa, Piperno, mas a minha resposta vai ser melhor. Nesse jogo, eu estou no banco de reservas. Rapaz, Daniel Lian. O que será que significa isso? Bom, é pra colocar uma pulga atrás da sua orelha. Agora, Daniel Lian, a seleção brasileira, neste momento, atrás da Venezuela. Venezuela na 4ª colocação e o Brasil na 5ª. De fato, é um início
ruim. Não dá pra gente discordar disso. São 7 pontos em 5 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Marcou 8 gols, sofreu 6, tem um saldo de 2, uma média ali de 46% de aproveitamento. Ou seja, em 5 jogos, são 6 gols sofridos em 5 jogos. É uma média muito alta, até pela mudança no comando técnico, né? São, conferindo aqui, 6 gols sofridos em 5 jogos. É uma média que a seleção brasileira não estava acostumada no trabalho anterior do técnico Tite. E aí, Lian, esse Brasil, muito boa noite. Boa noite, Guilherme, boa noite a todos. Exceto aquela partida de estreia com a Bolívia, que foi aí uma partida atípica, né? Aquela goleada por 5-1. Depois ainda teve o sofrimento de ganhar do Peru fora de casa. Claro, um resultado importante, ganhando fora de casa com o Peru, mas foi o gol no finalzinho do jogo lá, aquele gol do Marquinhos. Depois, a seleção brasileira vem colecionando derrotas, né? Isso porque, você citou aí a Venezuela. A gente pode considerar, assim, que aquele empate com a Venezuela, o Brasil saindo na frente, depois empatando, foi quase como uma derrota para a seleção brasileira. Não é para se empatar uma partida contra a Venezuela, apesar do futebol venezuelano ter crescido aí nos últimos anos, mas não é páreo para o futebol brasileiro, né? Só você ver os jogadores que tem no selecionado brasileiro e os que tem na seleção da Venezuela. O Brasil tem jogadores na Premier League, enfim, nas principais ligas do planeta, jogadores caríssimos, mas que não estão reinando em campo. E depois a derrota para o Uruguai, que hoje ganhou da Argentina. Então, o Brasil vem aí de uma sequência, Venezuela, Uruguai e hoje a derrota para a Colômbia, uma sequência que coloca aí o trabalho do técnico Fernando Diniz já nos holofotes, né? Acende o sinal de alerta em relação ao trabalho do técnico Fernando Diniz. Começou bem, aí aquelas 2 primeiras partidas acabaram dando uma falsa impressão. E foi isso que aconteceu hoje também nessa partida contra a Colômbia. O Brasil começou os primeiros instantes do jogo, os primeiros 10 minutos, o Brasil começou avassalador, tanto que já fez logo o gol com o Gabriel Martinelli, o ataque muito leve, trocando passes com o Rodrigo, com o Vini Júnior, o próprio Martinelli, o Rafinha, mas aí depois acabou perdendo esse ímpeto do começo do jogo e dando espaço para a Colômbia. Aí a Colômbia acabou equilibrando as ações a partir da metade do primeiro tempo e no segundo tempo foi melhor do que o Brasil e mereceu até mesmo a virada. A gente já falava aqui ao longo da transmissão que a qualquer momento poderia sofrer ali o gol da Colômbia. E foi o que aconteceu. O Luiz Dias vencendo o Alisson, o seu companheiro de Liverpool, meu caro Gabriel, meu caro Guilherme. Bom, esse foi um jogo histórico por uma série de fatores e um jogo assim para um roteirista inspiradíssimo. Por quê? Porque o herói colombiano, o Luiz Dias, ele viveu emoções muito fortes porque hoje, nas arquibancadas assistindo o jogo, se encontrava o pai dele. O pai dele foi sequestrado, permaneceu 12 dias em poder dos terroristas lá do Exército de Libertação Nacional. Então, o pai dele, hoje, novamente liberto, testemunhou então o filho sendo o herói da noite, o herói colombiano. E, do lado da seleção brasileira, um momento histórico. O Endrick estreando na seleção brasileira e se tornando o mais jovem jogador a vestir a camisa da seleção brasileira, exceção feita aos 3 santistas, Pelé, Edu e Coutinho. Então, tirando a turma do Santos, nenhum outro jogador da história do futebol brasileiro estreou na seleção tão jovem quanto o Endrick. E certamente a gente vai falar muito dessa noite ainda por conta disso. Claro. Realmente o Endrick tem um futuro promissor no futebol, na seleção brasileira, e hoje deu esse passo inicial vestindo a amarelinha. Vou conversar com o Márcio também, porque o Brasil perde a 2ª partida consecutiva nas eliminatórias, como a gente citou, caiu ali pro 5º lugar. E é a primeira vez que o Brasil perde 2 seguidas no torneio. Ou seja,
além da classificação, tem esse fato também inédito, né? A vitória da Colômbia, que quebra a escrita de nunca ter vencido a seleção brasileira. Márcio Reis, preocupa essa seleção com esses números tão adversos, Márcio? Preocupa mais pelo desempenho apresentado do que pelo próprio resultado. É claro que o Brasil está passando por um momento de troca de filosofia, um novo treinador, mas o futebol apresentado no Brasil, isso preocupa. No primeiro tempo teve uma boa apresentação da seleção brasileira e depois, com a quebra de uma ideia, quando saiu um jogador, o Brasil não existiu. Passou, deixou de existir. E são marcas que o Fernando Diniz vai colecionando negativas muito difíceis de ser apagadas, né? 2 vitórias consecutivas eliminatórias, coisa que nunca aconteceu. A derrota por mais de 2 gols por 2 gols pro Uruguai, coisa que não acontecia há 28 anos. Uma derrota que não acontecia há 23 anos pro Uruguai. Então são números que vão ali acrescentando e é ruim, são números bem negativos para a seleção brasileira do Diniz. Mas, Paulo, é o início de trabalho, o Brasil está classificado para a Copa do Mundo, o Brasil não corre risco de nenhum de ficar fora do Mundial de 2026, mas esse início de trabalho do Fernando Diniz acho que me preocupa muito mais, é bem abaixo do que eu esperava que poderia ser. Bem abaixo, mas bem abaixo mesmo. Acho que me preocupa bastante o desempenho apresentado dentro de campo, que em alguns momentos os jogadores perdiam a bola assim, pareciam um rachão de firma. Então, realmente foi bem difícil ver o Brasil jogando hoje. Logo depois que perde sua ideia, que perde o Vinícius Júnior, que era esse cara totalmente imóvel, tava pela direita, tava pela esquerda, centralizado, perde essa ideia central, acabou o Brasil. Então é muito pouco para a seleção brasileira quando ela perde o seu principal jogador, você depender apenas de uma ideia. Eu acho que foi muito pouco e é preocupante sim essa primeira apresentação do Brasil.